Bom, graças a Deus a gente está aqui mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos, todos os que participam agora e os que posteriormente veem. A gente também disponibiliza essa live no YouTube. Posteriormente, assim que acaba a live, dá um tempo depois, está no nosso canal do YouTube, que pode procurar lá como youtube.com/CEPMN oficial. E vai entrar no nosso canal do YouTube para poder participar. E tem algumas lives antigas, não tem todas ainda, mas de um tempo para frente a gente está lá também. E posteriormente outros conteúdos virão que são exclusivos para o YouTube. Então é a nossa casa, aumentando nossos canais de acesso, nossos canais de atendimento, enfim, tudo que a gente pode, a melhor forma que a gente puder chegar até a sua casa, a gente vai conseguir chegar. Antes, a gente agradece pela oportunidade de estar aqui. Eu quero rezar em agradecimento pela vida, pela saúde, pelas oportunidades de todos os que fazem parte dessa corrente e aqueles que são ligados aos que fazem parte dessa corrente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, a gente vai dar sequência. Semana passada a gente falou sobre livre-arbítrio, falou um pouco sobre escolhas, mas a gente falou bastante sobre livre-arbítrio, que é um tema de extrema importância para o nosso dia a dia e para a nossa vida. É um tema que já vem, na verdade, são temas recorrentes nas nossas lives aqui, mas que são de extrema importância, que a gente vai cada vez mais aprofundando e cada vez mais enxergando de novas formas e trazendo novas visões, trazendo novas visões para que a gente possa acrescentar com nossos conhecimentos e dividir e aprender um pouco mais. Para a gente dar continuidade de hoje, a gente vai entrar especificamente em escolhas, responsabilidades e consequências, que tem total ligação com o livre-arbítrio. Total ligação com o livre-arbítrio. Escolhas, responsabilidades e consequências. Existe um estudo que diz que a gente faz diariamente uma média de 70 a 80 escolhas, que a gente também pode chamar de decisões. Então, diariamente a gente faz uma tomada de decisão de 70 a 80 vezes por dia. Existem duas formas. Se andar um pouco para trás nas lives, num período que a gente falou, se não me engano, sobre tempo, a gente falou sobre isso. Existem duas formas dessas escolhas serem feitas. Ou ela é automática, né, que é aquela que de repente você está de frente com um perigo, então é uma escolha automática que é feita na emoção, de você viu o perigo, você corre. Então essas é o que a gente chama de escolhas pequenininhas. Então as automáticas são que você não pensa, simplesmente no instinto você toma ela perante uma situação que automaticamente sua mente já dá o comando. Existe a escolha mais importante, que é a escolha reflexiva, que é a que a gente tem o tempo para a gente poder pensar sobre ela e analisar. Dentro desse processo de decisões reflexivas, no mercado corporativo, existe um negócio que a gente chama de indicadores, né? Então, quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente tem os indicadores, tá? Pode ser indicador de performance, pode ser indicador de crescimento, pode ser indicador... Enfim, são indicadores que vão demonstrar para onde a empresa quer ir, para onde o profissional quer ir, e principalmente qual que é o objetivo final que aquela empresa, aquele negócio quer chegar. Se a gente utilizar esses indicadores na nossa vida pessoal, a gente pode chamar eles de propósito, a gente pode chamar eles de meta, a gente pode chamar eles de objetivos, mas a gente também pode chamar de conhecimento, a gente também pode chamar de respeito, a gente pode chamar de base moral, a gente pode chamar de diversas outras coisas que têm relações
com aquele processo de reflexão para que a gente faça uma tomada de decisão de uma forma correta. Então, coisas simples que a gente toma decisões no dia a dia. Eu vou acordar, o despertador tocou, eu vou levantar ou vou ficar deitado? Levantei, vou tomar um copo d'água ou vou sentar no sofá? Vou tomar café em casa ou vou tomar café na rua? São pequenas decisões que a gente vai tomando no dia a dia e que elas são importantes para o nosso objetivo final, mas se a gente pensar no nosso indicador, então, qual que é o meu objetivo de vida? O meu objetivo de vida é ter uma saúde melhor? Então para isso eu preciso acordar mais cedo. Então, a hora que eu levantar, se eu já sei que o meu objetivo é ter uma saúde melhor, acordei, levanto, já tomo um copo d'água, ou já vou me alimentar, ou já vou, enfim, fazer aqueles processos dentro de uma organização que a gente escolheu para atingir um objetivo. Então, se a gente sabe onde a gente quer chegar com aquele objetivo, essas decisões simples, elas serão tomadas com maior facilidade. E as decisões maiores, por exemplo, quero mudar de emprego, quero mudar de emprego. Qual que é o objetivo que eu tenho da minha vida? Eu quero ter um rendimento melhor, eu quero ter... quais são os indicadores que vão fazer com que eu tome uma decisão melhor naquilo? A gente já tem pequenos objetivos que vai fazer com que a nossa escolha ela seja mais assertiva. Tá? Isso falando de indicadores, de objetivos, falando de metas, falando de coisas pequenas, da onde eu preciso chegar até aquele limite. Para eu poder chegar nisso, eu preciso ter um propósito muito bem definido e principalmente uma base moral muito bem definida, porque cada escolha, cada decisão que a gente toma, ela impacta automaticamente num cunho social, num cunho coletivo. Tá? Toda aquela escolha que você toma, isso nas maiores, ela tem um impacto num cunho coletivo. Então, você quer mudar de emprego, mas você tem uma família. Então, o emprego que você vai mudar, você impacta na sua família, você impacta naquelas pessoas que você convive e impacta no seu objetivo final. O que você tem de base para poder chegar até aquele início, e chegar até aquela decisão? O que você tem de conhecimento para chegar àquela decisão? O que você tem de objetivo para chegar até aquela decisão? Então, são coisas teoricamente simples de se falar. Se a gente aprofundar um pouquinho mais, decisões que impactam automaticamente no convívio social. 90% das nossas decisões, elas impactam automaticamente o nosso convívio social. Elas têm uma consequência, porque, lembra do livre-arbítrio, nós somos livres para escolher, mas nós somos presos, ou a gente pode chamar de escravo, pode chamar do que for, da consequência da nossa escolha. Nós somos livres para escolher, mas a gente é completamente preso à consequência daquela decisão que a gente tomou, da consequência final daquela decisão que a gente tomou. Então a gente fica preso naquela consequência. Por isso que no meio disso a gente precisa de uma responsabilidade. Para que a gente tome uma decisão que impacta no cunho social, no cunho coletivo, a gente precisa de uma responsabilidade. Para que a gente tenha uma conscientização do que é a responsabilidade, a gente precisa analisar o todo e a gente precisa reflexivamente, porque a gente tem tempo para tomar essa decisão, a gente precisa reflexivamente pensar se aquela decisão que eu vou tomar ou aquela escolha que eu vou fazer, ela está ligada a alguma coisa que vai impactar negativamente a vida de alguém? Ela vai me trazer crescimento pessoal ou ela vai me colocar para baixo? Ela está dentro daqueles indicadores, daqueles objetivos que eu quero conquistar para a minha vida? Ela está dentro do resultado final que eu quero a um curto ou longo prazo? A gente precisa só não esquecer que
As escolhas podem ser mutáveis, porém naquele momento você precisa tomar uma decisão e essa decisão vai gerar uma consequência e você vai ficar preso nessa consequência, até que você tenha a oportunidade de tomar uma nova decisão dentro do mesmo assunto. Bom, então a gente analisa dentro da responsabilidade o que é que vai causar no todo e o que é que vai causar no nosso objetivo final de vida. Exemplos que a gente pode ter. Eu tenho 5 ou 6. Vou falar de proposta de emprego de novo, que é um negócio mais abrangente, a gente ainda não aprofunda. Eu tenho 5 ou 6 propostas de emprego para tomar, tá? Dentro dessas 5 ou 6 propostas de emprego que eu tenho para tomar, quais delas, quanto maior o número que a gente tem de escolhas para se fazer, mais paralisado a gente fica, né? Mais estagnado a gente fica. Quais delas não fazem parte do meu objetivo final? São 2, então eu fiquei com 4. Quais delas não estão dentro da minha proposta de vida financeira que vai me trazer uma prosperidade? 2, eu fiquei com 2. Dentre essas 2, qual que se enquadra melhor ao objetivo que eu quero para a minha vida? Essa daqui, então faça essa escolha. Aí você me pergunta, mas existe escolha certa? Não existe escolha certa. Existe a escolha que está dentro do objetivo e do resultado final que você quer naquele momento para a sua vida, desde que você não esteja passando por cima, desde que esteja dentro de uma responsabilidade, de uma base moral. Você vai saber se ela foi uma escolha certa a partir do momento que você tomar ela e você entrar nela. Você entrou, você fica preso naquela consequência. Você viu que não foi uma escolha ou uma decisão certa a se tomar naquele momento, você viu que ela não te trouxe aquilo que você esperava, você tem uma nova oportunidade de tomar uma nova decisão, porém aquela para trás já passou. Por isso ela deve ser feita com muita cautela, ela deve ser feita não baseada no ego, não baseada numa vaidade, ela deve ser feita não baseada no seu eu particular, ela deve ser feita baseada na consequência que você vai gerar para um todo. Então, escolhi, existe escolha certa? Não existe escolha certa. Existe aquilo que está dentro do seu propósito, do seu objetivo de vida naquele momento. Você é líder de alguma coisa. Você é líder religioso. Você é líder dentro de um grupo de música. Você é líder dentro da sua casa. Você precisa tomar decisões. Líder religioso é bom, que a gente usa como exemplo. Por quê? O líder religioso, ele não tem o que dar financeiramente em troca. Então, ele é um líder religioso. Então, ele precisa necessariamente, dentro de um propósito pré-definido, dentro de uma base moral, olha como as coisas são redundantes, dentro de um propósito pré-definido, uma base moral, você precisa fazer uma escolha. Você vai agradar a todos aqueles que são os seus liderados? Não vai. Você está fazendo a escolha certa? Dentro daquele propósito? Sim. Dentro do que eu acredito? Sim. Dentro do que eu quero de crescimento e de resultado final para a minha vida e para minha casa ou para minha empresa? Enfim, a gente está falando de líder religioso. Então, para dentro da minha instituição? Sim, eu estou fazendo. Você vai agradar a todas as pessoas? Não. Você deve ouvir a opinião de todos aqueles que fazem parte? Você é livre para ouvir a opinião de quem você quiser. Você é livre para poder buscar relações e buscar exemplos de quem você quiser. Mas no final, quem vai fazer a escolha, quem vai tomar a decisão é você. Então a responsabilidade daquela decisão tomada é sua. A consequência daquela decisão tomada é sua e de todas as pessoas que fazem parte ou que são impactadas por aquela instituição a qual você faz parte. Se você é líder de uma empresa, se você é líder de um grupo, você tem dentro da sua, vamos supor que você seja funcionário, mas dentro da sua empresa você é líder de um grupo, tá? Você precisa estar alinhado com aquele que é o seu superior para saber qual que é o objetivo que a empresa quer chegar. Então você tem os indicadores
que vão te dizer qual que é o objetivo. Dentro daquilo você tem a opção, a oportunidade de fazer tomadas de decisão para que o seu grupo, o seu time, ele vá levar a empresa para aquele objetivo que já foi traçado. Você vai conseguir agradar a todos do seu time? Não vai. Você vai conseguir ouvir a tudo do seu time? Pode ouvir, tranquilamente. No final das contas, a decisão quem que vai tomar é você. Você vai tomar dentro do quê? Dentro de um propósito. Você vai tomar dentro de um objetivo final. As coisas são muito redundantes. Elas são muito redundantes, porém elas são muito abrangentes. Elas são extremamente abrangentes. E o nível de responsabilidade que a gente tem dentro de uma decisão que a gente toma é de extrema importância. O nível de responsabilidade é muito grande, porque a gente, principalmente quando a gente toma as nossas decisões baseado no nosso próprio ego, baseado no nosso próprio sei lá, o querer ser alguma coisa. Quando a gente faz, a consequência que a gente causa, as pessoas às vezes podem ser irreparáveis. Às vezes podem ser consequências irreparáveis. Tem jeito de dar uma volta? Nem sempre. Nem sempre. Porém, a necessidade de se... Será que eu falo? Porém, a necessidade de se tomar aquela decisão, ela é sua. Ela é extremamente justa e ela é sua. Exclusivamente sua. Achei interessante porque você dividiu as decisões, né? Mas eu só estou apto a tomar grandes decisões quando eu consigo ser assertivo nas pequenas. Então, por exemplo, eu levanto, não sei se eu vou deitar, se eu vou para a cama, não, vou ficar mais 10 minutos, mas eu trabalho. Eu sei que aqueles 10 minutos vai me atrasar, mas eu faço a escolha de me atrasar. Eu atraso, aí eu saio correndo, aí eu pego o trânsito, aí o trânsito não anda, aí alguém, eu começo a ficar irritado, aí alguém também está irritado porque às vezes tomou a mesma decisão, aí eu corro o risco de ter uma discussão no trânsito, chego na empresa atrasado, meu chefe chama minha atenção, aí eu já fico irritado porque o chefe chamou minha atenção, aí em função daquilo o serviço atrasou. A pequena decisão, 10 minutos. Era só ter levantado. Era só ter levantado e ter entendido que eu tenho, né? Então eu acho que, e a gente percebe, por exemplo, quando você vai sair para comer fora, você pega o cardápio, a dificuldade que a gente tem de escolher um prato, por exemplo. Inúmeras, porque tem inúmeras possibilidades. Entendeu? Então são pequenas decisões, entendeu? E aí eu fico percebendo o seguinte, tudo na nossa vida é tão dinâmico e nós estamos presos dentro desse dinamismo com o fator tempo daquilo que eu preciso realizar, né? Então, por exemplo, se eu, levanto 10 minutos atrasado, eu não estou prejudicando só a mim. Esses 10 minutos, dentro de um todo, vai reverberar de alguma forma, né? Vai afetar de alguma forma. A gente sempre começa de cima para baixo da vida, né? Então, as pequenas decisões, o ato de levantar e de se organizar ali, já te prepara para você conseguir tomar as grandes decisões. A gente pensa que isso não faz parte da vida, mas é a própria vida. Um estudioso que diz que quando você levanta e arruma a sua cama, você já diz para o seu cérebro que você cumpriu uma etapa do seu dia com maestria. E aí seu cérebro já entende que você vai cumprir o restante que aquela já foi feita. Levantou, arrumou a cama. Levantou, arrumou a cama. Parece que o resultado final do seu dia... Quando você vai postergando aquilo que precisa ser feito, que é uma escolha, né? Depois eu faço isso, depois eu mexo com aquilo. Ao longo do dia, aquilo já gerou tanto problema, né? Que você não fez nenhuma coisa nem outra, você acaba se cobrando porque você sabia que você deveria ter feito e não fez. Então eu acho que nas pequenas escolhas a gente também tem que prestar muita atenção. Isso quando a gente não cai na mentira. A Madre falou das pequenas para grandes. Eu quero lembrar quando a gente faz escolhas também de dentro para fora. Não sei se estou não dando spoiler, né? Nos próximos capítulos. Mas eu fiquei pensando aqui quando a gente escolhe sofrer, né? Que a gente muitas vezes faz isso, escolhe ficar naquele sentimento ali. E a Madre me falou um negócio uma vez que eu estava preocupado. A gente tinha passado por uma coisa e estava preocupado com um amigo passando por outra coisa, e ela falou assim,
em vez de ser muito egoísta da parte da pessoa, né? Eu falei assim, nossa, isso me marcou muito, porque eu não esqueço. E realmente, o tanto que é egoísta quando você acha que o seu sofrimento é mais importante do que qualquer coisa. E você não considera. Então, essa escolha, essa decisão de continuar no sofrimento, você está impactando as pessoas que estão ao seu redor, juntamente com você, que é o primeiro. Nós estamos lá de dentro para fora, né? Então, você está impactando de uma forma, assim, que às vezes você pensa, nossa, eu sofro e sou vítima da circunstância, não sei o quê, mas a gente impacta junto com a gente todos que estão em volta e fica escravo, como você disse, da consequência, né, de ficar ali. E você está nesse destaque como uma pessoa sofrida também tem suas consequências e não são nada construtivas, assim, porque vai cair nesse egoísmo, né? E quando o seu... Não, acaba sendo alimentado por uma mentira, né? Você está sendo, de repente, até paparicado, vamos dizer assim, mas aí quando o seu sofrimento você descobre que ele não é maior do que nada e que todo mundo tem o direito né, de sofrer, de chatear, que enfim, somos bem humanos ainda, mas você não tem direito de colocar isso acima do outro, das outras circunstâncias, né? Tipo, todos têm o seu, né? Cada um tem o seu sapato apertando o calo. Então, assim, quando você torna o seu... Fica parecendo que o seu sofrimento é mais brilhante que os outros, e o sofrimento tem nada de brilhante, na verdade a gente fica pedindo ajuda. Então, assim, é muito interessante a gente pensar, o Madre falou, de pequenos para grandes e também de dentro para fora, para a gente pensar essa consequência aí. Quando a gente não sofre por escolher ficar em locais que não cabem mais a gente fica se apertando para estar em locais que não cabem mais a gente ali. Você sabe por quê? Eu observo o seguinte, a gente tem muita dificuldade de entender a valorização das coisas, né? Valorizar o seu dia. O que isso representa para você? O que é que eu entendo valorizar o meu dia? Às vezes eu quero obter um resultado, mas eu não valorizei o meu dia. E valorizar o dia exige o quê? Uma disciplina de conduta. Não tem como. Se eu valorizo o meu tempo, valorizo o meu dia, se eu quero ordenar a minha vida, vai exigir de mim uma disciplina. Eu crio uma rotina de comportamento, uma rotina de conduta, porque isso vai facilitar o meu desempenho ao longo do dia. E como a gente não se atenta aos detalhes, que eles são extremamente importantes, você vai fazendo uma confusão, você vai se desgastando o tempo inteiro, porque vai tendo um acúmulo de função que você não se disciplina e não se organiza em cima disso, e aquilo vai projetar como um mal-estar, como uma irritação, ou seja, você não avaliou o seu dentro, né? Tá, eu quero ter um dia tranquilo, então, né, eu tenho levanto... Usa o tempo a seu favor. Tem que... A pessoa que não é organizada, que ela não se organiza, tanto internamente quanto nas coisas práticas da vida, o dia dela sempre vai ser muito cansativo. Vai chegar à tarde, ela está morta de cansaço, porque ela não se organiza, ela não valoriza o dia. Isso, para mim, é caçar sofrimento também, né? Com certeza, porque a gente tem uma tendência de falar, o tempo ele é cruel, né? O tempo ele... Cruel somos nós, cruel, a gente não sabe usar ele a nosso favor. Eu acho que tem uma ferramenta legal nessa questão das escolhas, assim, que eu tava ouvindo, eu e meus podcasts. Mas, gente, vamos ouvir um podcast com pessoas que você acha que é mais inteligente que você, pelo amor de Deus. Né? Vamos saber que a gente tá ouvindo também. Mas é pelo menos aquele tema, né? Quando eu vejo a pessoa, não, esse aí eu acho que estudou um pouquinho, uns 10 anos a mais que eu vou ouvir. Aí, naquele tema. Tava refletindo que tava uma conversa falando assim, que a gente, e eu lembrei dos dias, porque a gente é convidado a duvidar da gente, não da nossa capacidade. Mas é que não é porque eu senti que é a verdade absoluta. Né? Quem já não ouviu em algum atendimento assim, questiona, faz sentido isso que eu estou sentindo? Não, ninguém me fez nada, eu estou com raiva à toa. Ah, não, então eu vou pular, porque isso aqui não está fazendo sentido não. Porque vou deixar passar esse sentimento. Sentiu, passou. Né, para não ter essa coisa de ficar preso, de ficar na mesma. Essa é uma ferramenta interessante nas escolhas, né? Você duvidar, não da sua capacidade, mas do tipo assim, faz sentido isso que eu estou sentindo? Isso é para mim, né? Igual você falou, vou fazer você fez aquela didática da coisa da carreira, é um exemplo ótimo. E das cotidianas, como a Adri trouxe também, porque você duvidando, você na verdade põe a prova, e é a fé raciocinada que a gente fala, né? Você dá... faz muito sentido duvidar, não, de novo, da capacidade de ninguém, nem principalmente sua,
mas de colocar a situação à prova. Né? O que é isso? Que faz sentido? Tanto na questão espiritual quanto na questão pessoal, assim, cotidiano, né? Cotidiana, a gente entender se faz sentido, aquilo faz sentido, você está de frente para uma decisão que você tem que tomar. Faz sentido aquilo para você? Faz sentido para porque você quer atingir, né, pessoal? Nós estamos vivendo uma fase do mundo de detalhes. A gente sempre viveu na muvuca ali. O mundo está exigindo de nós hoje detalhes, porque ele vai puxar a sua condição de raciocínio. Então você fala assim, vamos ver profissionalmente, eu quero sair desse emprego. Por que você quer sair do emprego? Você pergunta para você, porque eu quero ganhar mais. Aquele outro lá, aquele emprego é bom, ele oferece mais. Profissionalmente você está pronto para aquilo? Você estudou para aquilo? Você tem um mínimo de conhecimento? Você tem um mínimo de condição? Um mínimo de predisposição para aquilo? Porque às vezes nós ficamos estagnados. A gente acha que é bom naquilo e acha que não precisa aprender, que não precisa desenvolver, que não precisa fazer outras coisas, entendeu? O fator não é só ganhar mais, é o que está por trás disso tudo, né? Eu tenho que avaliar a minha competência, a minha condição, a minha capacidade. Não, eu sou capaz, eu não conheço, mas estou aberto para estudar, para aprender, para ouvir. Mas se eu sou uma pessoa que falo, eu sou capaz, mas não estou aberto para aprender, para ouvir, para mudar, para buscar novas informações, consequentemente... Você não é capaz mesmo. Vou me tornando incapacitado, não porque eu seja incapaz, mas é porque eu esqueço de avaliar todas essas condições. Porque eu escolhi. Eu escolhi não avaliar. Eu escolhi estagnar, eu escolhi não aprender, eu escolhi não... Tem um outro fator que você falou aí que também tem tudo a ver com a escolha, que é a disposição, né? Escolha abrir mão de algumas coisas em prol de outras. Estou disposto a abrir mão daquilo para conquistar aquilo lá? Todas as vezes que a gente vai fazer uma escolha, a gente precisa entender que alguma coisa a gente vai perder para ganhar outra. Alguma coisa vai ficar para trás. Isso daí é clássico, né? Então, para a gente poder tomar, pegar um novo caminho, a gente vai perder alguma coisa. A gente precisa avaliar justamente isso que está sendo dito. Se aquilo que eu vou perder é pesado para mim, eu tenho capacidade de perder aquilo e aquilo eu não viver com aquilo, então sai para esse lado. Eu não tenho, então fica nesse caminho aqui que está melhor. Porque você vai perder, você vai ganhar também. Tanto que a escolha nunca existe uma escolha certa. Aí toda a bagagem do mochileiro, né? Você tem hora que você tem que dar uma esvaziada, deixar a mochila mais leve, senão você não vai conseguir caminhar, não. Sim, daqui a pouco você tem que ir abandonando algumas coisas mesmo. Não escolher também é uma escolha horrível. Horrível, você fica parado. Porque você nunca vai saber. Mas você vira refém também, dos outros. Aí eu interno mesmo, eu não quero correr risco, eu não quero passar por isso, eu não quero viver esse sentimento. A gente, outra coisa que eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito, que eu tenho observado nas pessoas, é o seguinte: eu tive um sofrimento, tive um problema, eu não quero viver isso mais, aí você evita de viver a vida. Porque a vida você vai viver algumas questões boas e outras ruins. Se não é por uma coisa, vai ser por outra. E fatalmente você vai ser colocado à prova naquela mesma situação. Sim, óbvio, porque talvez você aprendeu. Né? Então a gente fala assim, eu não quero viver isso mais. Tá, a vida vai te levar a você viver, você pode escolher não viver. Mas o que vai acontecer com você? Você vai ser uma pessoa frustrada, amarga, uma pessoa que vai ser cobrada da vida aquilo que cabia você enfrentar. Né? Então... Nossa, a gente estava conversando disso aí, Guto, sobre acreditar e sobre entender que a gente vai passar pelas mesmas situações, a gente às vezes dá de cara com ela, a gente foge dela e posteriormente você dá de cara com ela de novo, você vai ter que enfrentar ela, porque senão vira um ciclo. Que não acaba nunca. Que não vai acabar nunca, você vai passar essa existência inteira naquele ciclo. Você dá de cara com ela, aí foge dela, aí dá de cara com ela, foge dela, e os anos vão passando, daqui a pouco você está com 30, 40, 50 e está naquele mesmo ciclo e reclamando e dizendo que aquilo você não quer viver, porque aquilo não quer, de repente era só ter encarado. Era só ter encarado. É verdade. E saber de que como ninguém caminha sozinho, né, nós estamos vivendo um mundo da individualidade, um mundo individualista, não um mundo pessoal, mas é um mundo individualista, um mundo egoísta, né?
Então é o seguinte, não, eu não preciso das pessoas, eu dou conta de resolver minhas coisas, não quero envolver as pessoas nisso, e eu estou perdendo uma grande oportunidade de aprender, né? Porque eu me basto, eu acho que eu sou autossuficiente, aí eu começo a me tornar uma pessoa supostamente falando que as pessoas não estão me entendendo, não estão me compreendendo, mas eu não consigo manifestar, porque eu fiz essa escolha. Eu escolhi a me isolar do mundo, a me isolar da vida, a me isolar das pessoas, porque eu não confio mais, eu perdi confiança, eu não sei, então eu não corro risco, entendeu? Então, você que vai passar a ser um fator de desconfiança, acaba sendo você mesmo, né? Porque você não se abre, você não fala na amigo. Tá sempre sozinho. Entendeu? Tem uma... eu estou ouvindo, né, essas palestras têm muito a ver com o que está sendo ensinado para a gente desde o início do ano, que é exatamente a questão de você... Eu nunca lembro a ordem, mas é o sentimento, a razão... Não, é a emoção, a razão e transforma em sentimento. E eu sempre trabalhei muito isso, a consequência, né, falando da consequência, porque eu vou pegar um exemplo meu, né, como para trazer para cá. Eu, por exemplo, eu escolhi ter filhos. Sempre foi uma coisa que eu sempre quis. Eu escolhi ter filhos. E a consequência de ter filhos, você não controla. Você tem diversas coisas que você pode, de repente, começar a fazer parte de um grupo e não fazer parte de outro. Você pode ir a certos lugares e não ir mais. Você pode deixar de fazer alguma coisa e fazer outras. Então, essa é a consequência da escolha, né? Então, esse momento da consequência é o ponto-chave, né? De onde vem o ensinamento que a gente está tendo. Por quê? Porque se eu abraçar um lado, vou chamar de positivo e negativo, só para a gente, só a fim didático. Se eu escolher um lado negativo, eu vou começar a descontar nos meus filhos, eu vou descontar na minha família, eu vou começar a ter uma série de decisões e escolhas que vão só levar para o buraco. E ao invés de... Eu posso escolher o lado positivo daquilo, em que tudo... E positivo e negativo não quer dizer que você não está no controle daquilo, mas é você aprender a viver da consequência daquela escolha que você fez. Porque o mundo, ele é reativo. Você pisa no chão, você está empurrando o chão e o chão está te empurrando para cima. É sempre ação e reação. Então, esse ensinamento de emoção, razão e sentimento. Vai no seu... Porque eu vou conseguir. É extremamente importante, porque nós vamos fazer escolhas sempre, seja elas pequenininhas, seja elas grandes. Mas o que você vai fazer com isso? Você escolheu acordar tarde, vou pegar aquele exemplo, você escolheu acordar tarde. Bom, eu saí de casa e o mundo está todo diferente, porque 10 minutos depois o mundo já é outro. O que eu vou escolher nesse momento agora de novo? Com essa consequência que eu tenho, eu vou escolher ficar bravo e fechar todos os carros que estão na minha frente, xingar todo mundo todo o trânsito que está acontecendo, que não tem culpa dessas coisas. Que não tem culpa disso? Eu não, beleza. Eu acordei 10 minutos mais tarde, vamos fazer as coisas. Eu não preciso acelerar porque eu acordei mais 10 minutos, mas vamos fazer as coisas. Então, esse estudo que a gente vem sendo ensinado durante esse ano é extremamente importante. É importantíssimo. Porque isso é o que determina o próximo passo. Porque a gente sempre vai escolher, sempre vai ter uma consequência. A gente tem sempre ter uma responsabilidade. Seja escovar os dentes, porque se você não escovar, daqui a um tempo seu dente vai cair. Então, se puder, se todo mundo puder, né, voltar nesse ensinamento que a gente está tendo lá do início, vai ser extremamente válido. Eu acho isso interessante, porque aí você falou da palavra responsabilidade, né? A gente tem muita dificuldade de assumir responsabilidade das nossas escolhas. Eu costumo dizer que nós somos tão infantis ainda, que às vezes a gente faz escolhas, por que você? Porque eu quero, é um desejo que eu tenho, mas eu não avalio esse desejo que eu tenho. O que está por trás dele? Então, por exemplo, eu decidi que não quero ter família, né? Quero ser uma pessoa
que eu não quero casar, não quero ter filho, não quero ter família. Beleza, é uma condição sua. Mas o que você não pode depois é reclamar da solidão, que não tem, que não construiu, que não... Assumir a responsabilidade das suas escolhas. Ou eu quero ter filho, quero ter família. Igual ele falou, filho vai dar o quê? Vai dar trabalho. Ou você faz parte. E qual que é a compensação disso? Né? O amor que você tem, o aprendizado que você tem o com aprendizado eles. que você tem com eles, tá? Você deixa aquele lado egoísta, seu, puramente pessoal, e começa a dividir sua vida. Imagina a beleza que é você educar outras vidas, mas para isso exige de nós o quê? Muita renúncia e muito sacrifício. Porque eu vejo mãe falando, ai, mãe cansa, ai, mãe estressa. Para que foi ser mãe? E os filhos ficam escutando isso. Aí eles ficam ouvindo o quê? Eu sou um atrapalho, minha mãe é infeliz, meu pai é infeliz, porque a gente dá trabalho, porque é isso, porque então desde pequenininho a gente já está falando para os nossos filhos o quanto nós escolhemos errado. Quando a gente começa com esse tipo de situação. Ou você entrega filho para a avó. Entendeu? Cada vez vai para a avó, vai para a tia, vai para não sei aonde, o filho está sentindo o quê? Meus pais não querem ficar comigo. Entendeu? Qualquer acontecimento é avó, é mãe, é tia, não interessa quem. Vai crescer totalmente bagunçado. Tá vendo como é que é uma escolha tão complicada, complexa, mas de uma responsabilidade tão grande? Porque eu estou criando problema. Entendeu? Então não é, aí entra a emoção. A emoção ela é acionada pelo desejo. Desejar é uma coisa. Eu estar apto para aquilo é muito diferente. O desejo provoca uma emoção, essa emoção vai fazer com que eu torne uma ação, essa ação vai desenvolver um sentimento. Esse sentimento pode ser bom ou ruim. Né? Por quê? Porque eu ainda não aprendi a usar o quê? A razão. E para a gente resumir, o que a senhora falou de muita valia. Todas as vezes que a gente for tomar uma decisão ou fazer uma escolha na nossa vida pessoal, profissional, enfim, de que for, a gente precisa avaliar o motivo pelo qual e o que a gente vai perder, o que a gente vai ganhar, mas a gente precisa fazer uma avaliação completa daquilo antes da gente tomar aquela determinada decisão e o caminho que a gente escolher, que ele seja um caminho firme, que ele seja um caminho de fato dentro de toda aquela avaliação que foi feita e que a gente não tenha medo de repente magoar uma pessoa ou de repente não ser bem quisto, ou de repente se a gente está fazendo aquela escolha dentro de uma avaliação justa, sabe, dentro de uma avaliação justa do que a gente quer, a maioria das vezes a gente vai ser sempre. Então, assim, é dentro do que você tem de propósito e de objetivo na sua vida. Às vezes aquele momento não cabe mais, ou às vezes cabe, ou às vezes aquela situação não cabe mais, ou às vezes cabe, enfim. Então, que seja sempre dentro de uma avaliação muito minuciosa, nunca na emoção. Nossa, se pudesse ser fora da emoção, a escolha nossa, a gente ia ser muito mais assertivo. Sentimento e razão, a gente ia ser muito mais assertivo. Muito mais assertivo. Emoção, não. A emoção só bota a gente e no desejo, buraco. pior Desejo, pior ainda. O desejo sofre. É isso, né? A gente vai continuar com esses assuntos para frente nas nossas próximas lives. A gente vai estar com esse vídeo no YouTube também, então vamos aproveitar para que a gente possa aprender cada vez mais e desenvolver cada vez mais. Bom, vamos lá. Então agora eu peço e convido a que vocês fechem os seus olhos, quem puder, e que nesse momento, que de fato você faça a escolha em estar profundamente com Jesus. Porque como a gente disse aqui, às vezes 10 minutos pode mudar uma rotina de vida, 1 minuto pode mudar uma rotina de vida. Então às vezes uns 30, 40 segundos que você escolhe estar profundamente com Jesus também pode mudar positivamente uma rotina de vida. E é nesse momento que a gente pede sim, e a gente pede com muito amor, a gente pede com muita força para que Jesus seja sempre a luz das nossas decisões. Para que todos os dias
dentro das 70 ou 80 decisões que a gente tem que tomar para que Jesus seja sempre a luz da nossa decisão. Para que a gente tenha sabedoria e que a gente tenha hombridade. Para que a gente tenha responsabilidade. E principalmente, para que a gente não tenha medo. Então, se você estiver trabalhando hoje no sentido do medo, em nome de Jesus eu peço que ele vá-se embora do seu pensamento e que fique somente aquilo que você enxerga que é justo dentro dos seus objetivos de vida, para que cada vez mais você possa fazer escolhas, tomadas de decisão que sejam brilhantemente causadores de consequências positivas na sua vida. E que mesmo que você não saiba se está tomando a decisão correta, que seja uma decisão justa. Em nome de Jesus eu peço para que todo o seu coração seja limpo, para que todo o seu espírito seja limpo, para que todo o seu corpo, sua matéria seja limpa e principalmente transformada. Porque uma matéria transformada é uma matéria renovada para novos caminhos, novas oportunidades, e que todos os dias nós tenhamos a oportunidade de acordar, de abrir os olhos e de fazer diferente. De fazer diferente para nós, fazer diferente para os outros, e que a gente saiba onde que está a nossa luz, que é Jesus. Quem será que te ensinou a fazer o que você já fazia sem ninguém te ensinar? Algumas coisas já nascemos sabendo, aquele dom que não se pode explicar. Quem será que lhe ensinou a hora certa pro galo cantar? Quem ensinou solfejos para o sabiá? Quem ensinou ao João de Barro a construir um lar? Quem ensinou aos peixes a subir o rio pra vida continuar? E a lagarta com quem aprendeu a encasular? E a hora certa de sair para poder voar? Foi Deus quem te fez, só Ele pode te dizer porquê. Ele também chora por te ver sofrer. Ele morreu pra te deixar viver, mas ressuscitou, está mais vivo que eu e você. E se tem algo que quiser saber, Ele tá do seu lado pra te responder. Fale com Ele, comece a viver. Por que será que fica cada dia mais difícil perdoar? E cada dia menos tempo pra se amar. Trabalha pra comer, comer pra trabalhar. Por que será que Deus perdeu em tantos corações o seu lugar? Quantas coisas ainda falta pra gente enxergar? Que sem Ele não existe vida. Foi Deus quem te fez, só Ele pode te dizer porquê. Ele também chora por te ver sofrer.
fale com